Boa noite a todos que estão nos assistindo. É com imensa alegria que eu aceitei o convite do nosso irmão Miguel para nós termos uma conversa nessa noite de hoje. Então, para abrirmos os trabalhos, eu quero começar com uma mensagem do livrinho Sementes de Felicidade. E ela vem bem de encontro com o que nós vamos conversar na noite de hoje. Observe como nasce o seu sofrimento. Você quer que algo seja de uma maneira e surge de outra. Essa diferença entre o que você deseja e o que vem traz-lhe a dor. Se você disciplinar o seu querer ou ajustar a sua aspiração aos fatos, desaparece a dor. Por isso, não se oponha. Analise, reflita, verifique, ceda lugar. Não é por ceder lugar que você se diminui. Aceitar os fatos e situações com tranquilidade é resguardar-se de decepções e angústias. Então, pedimos à equipe espiritual, aos nossos anjos guardiões, que nos protejam e nos iluminem no nosso caminhar nessa vida terrena. Que assim seja. Então, a proposta que eu tenho na noite de hoje é nós conversarmos um pouquinho, fazermos uma reflexão sobre as dores da alma. Então, vamos lá. Todos sentimos dores? Se sentimos, por que será que sentimos essas dores? Será que é justo nós sentirmos? E se sim, quais são as dores que nós sentimos? Quais são as dores da nossa alma? Então, é importante que a gente faça esses questionamentos, porque sim, nós estamos no mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos e ainda fizemos algumas escolhas equivocadas, e em algum momento da nossa existência, a gente vai ter que resgatar elas, vai ter que reparar por elas. Então, às vezes, essas dores, elas nos chegam para quê? Para que a gente possa fazer os reajustes, os acertos dessas dívidas que deixamos no passado, porque a gente tem que entender que somos espíritos imortais e que viemos de muitas outras existências. E como ainda temos muitas imperfeições, a gente acaba fazendo essas escolhas equivocadas, mas às vezes é a melhor que a gente sabia no momento. Então, dor da alma. Tem como causas situações conhecidas ou desconhecidas do sujeito, que se concretizam em sentimentos e emoções penosas e muitas vezes sem descrição possível. O medo, a angústia, a tristeza, a insegurança, a desesperança são paralisantes e tornam-se companhia constante da pessoa humana. Então, a dor é aquele momento que nós nos tornamos humanos idênticos. Por exemplo, quando se perde um filho, não importa se você é rico, se você é pobre, se você mora aqui ou em outro país. Perder um filho é exatamente igual em qualquer latitude ou longitude do planeta. A dor é exatamente igual. Por exemplo, se você tem uma doença muito grave, não importa a tua nacionalidade, não importa se você, a tua classe social, não importa se você é rico ou pobre, e muitas vezes você até tem muitos recursos, mas eles não vão te restituir a saúde, eles não vão fazer com que você recupere a sua saúde. E se nós formos perguntar para pessoas com doenças terminais nos seus leitos de morte, independente da cor que eles tenham, dos títulos, da escolaridade ou da onde eles morarem, a gente vai perceber que os desejos e os arrependimentos, eles são os mesmos. O desejo do quê? De ter a sua saúde restabelecida e poder viver mais. E os arrependimentos do quê? De não ter tido tanto tempo para a família, de não ter tido tempo para si, né? De aproveitar um pouco mais a vida, de não ter podido aproveitar a simplicidade da vida, de observar as coisas mais singelas que a vida nos apresenta, porque muitas vezes a gente acha que para ser feliz, para ter muito, para ser feliz aqui nesse mundo, a gente precisa ter muito dinheiro, ter carro, estudar. E às vezes, quando a dor chega para nós, a gente vai ver que isso não é o mais importante. O que muda, na verdade, é a intensidade da dor. Então, se a gente pegar duas pessoas da mesma idade, com o mesmo, vamos lá dar um exemplo de um problema de saúde, um câncer que não tem mais cura. Muitas vezes uma pessoa ela vai ter, ela vai estar mais otimista, ela vai estar mais
ela vai ter mais confiança em Deus, ela vai participar de grupos de apoio. Por quê? Porque ela é um espírito mais evoluído, mais adiantado. E a outra, ela vai, o quê? Ela vai se deprimir, ela vai se achar vítima, ela vai achar que Deus não a ama. Então, a intensidade da dor, quando ela nos chega, é que é diferente. Por quê? Isso depende do grau e da evolução do espírito. Um vai se achar vítima e vai se deprimir, não vai conseguir dar a volta, e a outra, o outro espírito, a outra pessoa, ela vai tirar dali a sua melhor lição. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo do Cristo Consolador, ele vem nos dizer assim, ó, que na dor Deus nos igualou. Então, no momento da dor, todos nós somos iguais. Então, muitas vezes a gente vive acreditando que não vamos morrer, que não vamos adoecer, que tudo é na hora e no momento em que a gente quer, que a gente vai conseguir tudo que a gente deseja, que a gente tem o controle da nossa vida, que vamos conseguir fazer da maneira que a gente quer e que, na verdade, nós não controlamos a vida, né? Por isso que daí vem as nossas lições pedagógicas, para quê? Porque é para a gente entender e aceitar que não temos o controle de nada, a gente precisa fazer a nossa parte, precisamos ir em prol daquilo que a gente acha que é o melhor, nós precisamos aceitar aquilo que a vida nos traz. Porque somos espíritos imperfeitos e sim, fazemos muitas vezes escolhas equivocadas e em algum momento vamos ter que reparar por elas. Por isso da importância da gente ter essa consciência de que muitas vezes a dor ela vem para nos transformar. A dor ela bate na nossa porta para que a gente possa evoluir e para que a gente possa ressignificar o nosso dia a dia. O Haroldo Dutra, que é um palestrante muito, muito bom, assim, que eu gosto muito dele, ele vem nos dizer assim, todas as famílias estão vivendo uma tragédia. E é o que a gente percebe, é o que a gente presencia no nosso dia a dia, né? Em alguma família alguém morreu, se suicidou, noutra família tem alguém que está com uma doença muito grave, com uma doença degenerativa, em outras famílias tem a perda do emprego de pais preocupados e desesperados que não sabem o que vão fazer para botar o sustento da sua família, noutras a desestrutura familiar, problemas de droga, de álcool, de violência, de drogadição. E se a gente não conseguir elaborar tudo isso, vai acabar adoecendo a nossa alma. Se todos esses problemas eles chegam até nós e a gente não consegue elaborar ele, ressignificar, se reestruturar, vai acabar adoecendo a nossa alma. A dor, então, é um grito de que algo está errado. Precisamos tratar, descobrir a causa para aliviar o efeito. É, por exemplo, como a gastrite. Eu vou lá, descubro que eu estou com gastrite. Vou no doutor, faço exames, ele me dá um tratamento de 10 a 15 dias. Eu faço o tratamento, melhoro. Mas eu retomo a minha vida comendo de qualquer forma, engolindo tudo inteiro, comendo muita porcaria. O que acontece? A gastrite vai voltar para mim. Então, eu não tratei a causa, eu só aliviei o efeito. E na nossa vida é exatamente igual. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir lá na raiz, na causa dos nossos problemas. Então, eu pergunto: será que essa tristeza que a gente sente, será que a causa, a raiz dela não é aquele perdão que eu não dou, que eu não peço? Aquele perdão de uma pessoa que me foi muito querida e o meu orgulho não permite pedir, eu fico alimentando aquela mágoa, aquela tristeza e acaba adoecendo? Será que eu realmente aceito a vida como ela é, com os seus amores e com os seus dissabores? Porque se eu não aceito aquilo que está no meu planejamento espiritual e que a vida me traz para mim viver e experimentar nessa existência, eu entro em dor, eu entro em sofrimento. Será que realmente eu acredito que na minha vida só acontece o que Deus permite? Será que eu realmente creio nesse Pai amoroso, criterioso, que só nos dá aquilo que temos a capacidade e a necessidade de passar para a nossa evolução? Então, precisamos sim descobrir a raiz, a causa do nosso problema, senão a gente vai se contentar com coisas exteriores e vamos continuar doentes no nosso interior. A dor, então,
A dor da alma, então, provoca um aperto no peito, uma angústia, sensação que o coração vai partir, que não vamos superar. Quem nunca sentiu isso, né? Aquele aperto no peito, aquela sensação que a gente não consegue mais respirar, que parece que o coração vai sair da nossa boca, né? Todo mundo já passou por algum momento desses. Então, a gente precisa entender que quando algo bate à nossa porta, não houve erro de endereço. É exatamente ali que precisava estar. Eu gosto sempre de dizer que a maldade do vizinho, ele só bate na minha porta se eu tenho a necessidade de passar por ela, senão a porta vai estar fechada. Então, a dor, ela nunca é punitiva, ela é educativa. Precisamos, o quanto antes, desconstruir a ideia de castigo divino. Deus, ele não nos pune, ele é nosso Pai, ele nos ama imensamente. Então, ele não nos pune, ele nos educa. Ele nos educa através do seu amor. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, um percentual dos nossos sofrimentos são culpas nossas da presente vida. Porque a gente imagina e acha que tudo é de vidas passadas, mas não. Uma parcela muito grande do que você vivencia é o que você está fazendo agora. Nossos temperamentos, da nossa maneira de ver a vida, das crenças que a gente adotou, das ilusões que nós criamos. Então, as ilusões, elas nos geram muita dor, porque a gente imagina que para ser feliz eu preciso ter tal carro, que para ser feliz eu preciso ter tal emprego, que para mim ser feliz eu preciso ter um determinado corpo, que para mim, eu só vou conseguir ter a felicidade plena quando eu conseguir trocar de casa ou conseguir comprar isso para o meu filho. Não, a gente tem que entender que as coisas materiais, elas nos trazem saciedade, mas nunca felicidade. Então, qual é a reflexão que a gente tem que fazer? Quais são as nossas mágoas que temos dentro de nós, que estão ali nos instigando, nos machucando, e que a gente, pelo orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso ego, a gente não vai pedir o perdão ou não aceita o perdão, ou muitas vezes a gente não se auto-perdoa pelas escolhas que em algum momento da vida a gente fez. Eu sempre digo que naquele momento, quando eu fiz uma escolha equivocada, era o meu melhor. Então a dor vai vir para quê? Para que eu possa me melhorar, me transformar e não cometer mais o mesmo erro. Então nada na nossa vida é por acaso. E viver de ilusões achando que quanto mais eu tiver do mundo de fora, isso só vai ser uma felicidade momentânea. Então, ter fé nesse Pai que nos ama, que nos acolhe, que nos ampara sempre que precisamos, que Ele só permite a gente passar por aquilo que nós temos condições. A gente nunca vai ter um fardo maior do que a gente consegue, que a gente possa carregar. Porém, também, muitas vezes as dores são dessa vida mesmo. Podemos trazer de vidas passadas por escolhas equivocadas. Não precisamos saber porque nós não precisamos saber por quê, mas entender que naquele momento eu preciso então me conectar ao mundo espiritual para ter amparo e força. Então aqui é bem importante isso, ó. Quando a gente passa por determinadas situações que nos geram dor, que nos geram angústia, que nos geram tristeza, e às vezes a gente faz uma análise e vê que às vezes não é, mas eu não fiz nada nessa vida. Então, realmente é alguma coisa de uma vida passada que eu estou resgatando. E daí a gente quer saber, mas por que eu tenho que passar por isso? Não, a gente não precisa saber, e a gente não vai saber por quê. Mas a gente tem que entender. Porque lá, antes de encarnar, a gente senta lá com a nossa equipe espiritual, com os nossos espíritos afins, e a gente faz todo um planejamento espiritual de tudo aquilo que a gente vai vir e viver aqui na Terra. E a gente até pede muito mais, mas eles só dizem, não, isso você consegue, isso não, isso você consegue. E a gente encarna e as dores e as aflições, elas começam a vir. Então, nada que nos acontece é por acaso. Se a gente está passando por essa determinada situação, esse momento difícil, é porque de alguma forma a gente vai ter o amparo da espiritualidade, porque a gente nunca está sozinho. Sempre a conexão de lá para cá é 24 horas por dia. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos nos conectar. E além da gente ter o amparo da espiritualidade,
Ainda Deus vai colocar pessoas encarnadas que de alguma forma vão nos auxiliar por esse momento de dificuldade. Então, nunca, nunca, nunca nós estamos sozinhos. Nós, então, estamos reconstruindo o nosso destino. Somos livres na sementeira, mas não na colheita. Então, o nosso destino hoje é o nosso livre-arbítrio de ontem. O nosso destino de amanhã é o que nós estamos colhendo agora. Então, quais são as nossas ações de hoje? Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos sentimentos que nós estamos semeando na nossa terra hoje? Porque não adianta, eu não posso lá na frente querer colher girassol se hoje eu estou plantando rosas. Se eu plantar rosas, eu vou colher rosas. Então, que a gente faça essa reflexão de quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas emoções, quais são os nossos atos que estamos fazendo no dia de hoje, porque eles vão se refletir no nosso amanhã. O nosso amanhã é aquilo que eu estou vivenciando no dia de hoje. E a Joana de Ângeles, ela tem uma fala maravilhosa, que ela nos diz assim, ó, ninguém renasce no mundo físico para sofrer. Nós não viemos aqui para sofrer, senão para reeducar-se e para recuperar-se dos delitos infelizes e para crescer em direção ao Cristo. Então, Deus, ele não nos pune, ele é amor. E nós encarnamos, fizemos todo aquele planejamento espiritual para quê? Para que a gente possa vir aqui se reeducar e se transformar moralmente. E claro, a gente vai trabalhar, tem pessoas que vão ter mais dinheiro, mas o nosso propósito aqui não é evoluir materialmente. O nosso propósito aqui encarnado no mundo de provas e expiações é a nossa evolução moral. Então, a gente está aqui para se reeducar de coisas que cometemos, de escolhas equivocadas do nosso passado. Então, é através dessas dificuldades, desses momentos de dor, de aflição que batem a nossa porta, que vai acontecer a nossa transformação e a nossa evolução. Porque todos nós vamos evoluir, nós estamos caminhando para a evolução. Uns vão chegar mais rápido, outros mais devagar. E depende do quê? Das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Toda dor, então, tem data e hora certa para acabar. Não há dor interminável. Então, às vezes, você está passando por um momento muito difícil da sua vida e você pensa, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Não. Toda dor tem hora para acabar. Chegou o dia, ela é retirada. Mas, sempre tem um mais. Eu preciso fazer a minha parte. Já diz a Bíblia, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então eu preciso fazer a minha parte. Por mais que tá doendo, por mais que eu tô sensível, fragilizada, eu preciso me movimentar em busca de uma ajuda, de me transformar. Então ajuda-te e a espiritualidade vai te ajudar. Então, assim, ó, o que é importante a gente entender? Que a gente não pode confundir o ser com o estar. Eu não, eu não sou doente, eu estou doente. Eu não sou a raiva, eu estou a raiva. Eu não sou o ódio, eu estou o ódio. Então, porque o ser é essência, e a nossa essência é divina. Nós somos filhos de Deus, somos luz, somos amor, somos aprendizes caminhando rumo à nossa evolução, à angelitude. Então, a gente não é, eu sempre digo, a gente não é, a gente está passando por um momento de dificuldade e uma hora ele chega ao fim. Quando a lição é aprendida, quando a transformação que nos compete é feita, ela vai embora. A dor não é interminável. É como os momentos bons. Eu sempre digo, a gente é como uma roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, feliz, alegre, tudo dando certo. E de repente a roda gira e eu vou lá para baixo, é onde eu vou fazer a minha aprendizado. Porque o mundo de provas e expiações a gente só amadurece pela dor. Então, quando a roda gigante vai descendo e os momentos de turbulência vão chegando, é a hora de eu quê? De eu ter fé, de eu acreditar em Deus, de eu não me achar vítima, entendendo que para tudo tem um propósito, que Deus não joga dados com a nossa vida. Então, tudo é exatamente como tem que ser. Esse livro é muito bom, que ele nos diz assim, ó, é no livro Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito de Hamed. Ele nos diz assim, ó, as dores
são grandes estimuladoras da mente, é uma sementeira de vida nova. Então, quando a gente faz uma análise, a gente vê quantas pessoas não se renovaram, não se reconectaram com a sua essência depois de um período de dor, não encontraram uma vida mais iluminada. Por exemplo, mães que perderam um filho de câncer, criaram ONGs para cuidar de outras mães com o mesmo problema, né? Passa o momento de luto, eu sempre digo, a gente tem que viver o luto para não ter uma vida de luto. Mas quantas pessoas não fazem da sua dor a sua maior força? Sempre importante a gente entender que quando a gente cuida da dor do outro, Deus cuida da dor da gente. E é verdade, então, pessoas, assim, quantas pessoas que de repente a gente conhece, nossa, ela perdeu um filho, ou ela teve um problema de saúde, e ela se transformou, a gente olha a energia dela é outra, ela é mais iluminada, ela criou uma associação para ajudar as pessoas que vão passar pelo mesmo processo. Então, o que essas pessoas fizeram? Elas fizeram da sua dor a sua maior força. Então, que nós também, em vez de nos fazermos de vítima, possamos viver o período de dor, porque dor dói, né? A dor, ela dói, mas o sofrimento, ele é opcional. O que é a dor? A dor, perdi um filho, tá doendo, eu não sei o que fazer, mas eu vou ter ajuda, eu vou procurar pessoas que possam me trazer palavras de conforto, né? Vai achar alguma alternativa. Mas o sofrimento é que eu não merecia isso, o meu filho não merecia isso, e vai caindo no vitimismo, vai caindo na depressão. Então, a dor, a gente não pode mascarar ela, a dor, ela dói. A gente não pode dizer, nossa, tá tudo bem, não. Eu vou viver o meu período de dor, de sofrimento, mas dali eu vou gerar um impulso para me transformar, para não cair no vitimismo. Segundo o espírito Hamed, que é do mesmo livro Dores da Alma, ele vem nos dizer assim, ó, os problemas que passamos e que nos geram dores da alma são ansiedade, depressão, tristeza, loucura, vaidade, crueldade, egoísmo, orgulho, inveja, ilusões. Então, são todos esses sentimentos que a gente traz dentro da gente e que nós precisamos parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, para nós realmente vermos o que temos, o que sentimos, quais são as nossas imperfeições, porque eu só posso mudar aquilo que eu conheço, eu só posso mudar em mim aquilo que eu sei que eu tenho. Então eu preciso fazer o que a doutrina espírita tanto fala do autoconhecimento. Eu preciso fazer essa reflexão do que eu sinto, quais são os meus sentimentos que permeiam, quais são as minhas virtudes. Ah, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, eu sou muito falante, então eu vou usar da minha fala para poder auxiliar outros. Eu sou uma pessoa invejosa, ah, eu sou uma pessoa fofoqueira, ah, eu sou uma pessoa raivosa. Eu tenho que identificar o que eu tenho de virtude e o que eu tenho de imperfeição. Para quê? Para que aqui nesse plano que a gente está, de provas e expiações, eu possa vir e me melhorar as minhas imperfeições. Então, a importância do autoconhecimento é eu saber quais são elas e dia a dia eu ir me melhorando elas, porque se eu não conheço, eu não vou conseguir. Mas o que fazer? Então, quando as dores nos chegam, o que devemos fazer? O Espiritismo, como consolador prometido, não vai tirar a sua dor, e nem pode, porque a gente passa por aquilo que nós precisamos. Porque a dor, ó, ela tem a função educativa. Então, a dor sempre tem algo a nos ensinar. Mas, então, o Espiritismo contribui com duas coisas vitais, duas coisas bem importantes. Ele dá sentido à vida. Quando se atravessa a dor, perdemos a paciência, por vezes perdemos a coragem, mas nunca podemos perder o sentido. Perder o sentido é porta aberta ao suicídio, à depressão, à loucura. O Espiritismo nos mostra que somos imortais e que o momento da travessia é temporário. Então, a gente já viu que a dor ela tem data certa para terminar. Então, que a gente não perca o sentido da nossa vida. Que, como as coisas difíceis nos chegam, em algum momento elas vão embora. Quando a lição ela é aprendida, ela é retirada da nossa vida. Às vezes a gente está muito triste e ali depois, já estamos bem de novo. É aquela roda gigante. Então, que a gente nunca perca o sentido da nossa vida. E também nos imuniza do desespero. Desesperar jamais. A dor, ela nunca acaba.
ela fica ali. Mas o desespero, sim. Então, a dor misturada com o desespero é tragédia. Por exemplo, alguém que perde um ente querido, a dor, ela não termina nunca. Ela só vai terminar quando vai acontecer o reencontro no mundo espiritual. Eu gosto de dizer que quando o reencontro acontece, ele vai ser lindo. Mas até lá, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa acreditar que para cada um tem um propósito diferente, que se passamos por determinadas situações, elas não são necessárias para que a gente possa sair dessa existência melhor do que aqui chegamos. Dar sentido à vida e nos imunizar do desespero é o caminho para superar os momentos de dor e aflição. Então, esse sentido da vida, ressignificar a nossa existência, às vezes é importante a gente se desconstruir para se reconstruir uma pessoa mais forte, com novos valores. As duas maiores chagas que a gente sabe é o orgulho e o egoísmo, que a gente possa deixá-los, né, cada vez mais distantes de nós. Tem uma mensagenzinha nas redes sociais que eu gosto muito, que é da vela e do vento. Isso é muito, muito, muito de encontro com o que eu estou falando, que eu não posso mudar o vento, né? Eu não tenho controle do vento, mas eu posso ajustar a minha vela, né? Então, é aceitar a vida, os desafios que a espiritualidade me traz, que eu possa ir ajustando a vela conforme o vento vem vindo, porque o vento eu não vou mudar. Então, as experiências que eu venho aqui para viver, eu vou ter que viver, ninguém vai passar elas por mim. Então, que eu possa sair mais forte, mais fortalecido e mais transformada e evoluída moralmente. A prece, então, ó, condutora de ligação com o mundo espiritual, ligação da criatura com o Criador. Então, jamais esquecer de orar. Não existe uma prece feita com o coração que fica sem resposta. Às vezes a gente pede, mas não é aquilo que a gente quer, mas a resposta vem sendo aquilo que eu necessito, né? E é como eu disse antes, né? A ligação da criatura com o Criador. A conexão deles conosco é 24 horas. Mas e a minha ligação com a espiritualidade, com o Criador, como é que está? Será que eu estou totalmente conectada ou há muito ruído, muita interferência? Então, que a gente faça essa conexão verdadeira com o Pai. Ele está lá, de braços abertos para nos amparar, para nos acolher e nos orientar. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos. Sem o amor, a vida perde o sentido. Então, que a gente ame a nossa vida, que a gente ame as pessoas que estão conosco, que a gente aceite as pessoas que nos magoam, que a gente perdoe sempre, que a gente aceite a vida como ela é, né? Porque eu gosto muito de uma frase que eu li uma vez que diz assim, ó, que a dor que eu gero no outro vem para minha conta. Mas o amor, a generosidade, o bem que eu faço para o outro comigo entra na minha conta. Então, vamos colocar em movimento esse amor incondicional para tudo e para todos. E para encerrar, então, eu gosto sempre de contar uma metáfora, alguma coisa para fechar com chave de ouro o conteúdo, a reflexão. E a história que eu escolhi é a pata do elefante. É a história de um ratinho que, com muita dor no peito, procura os médicos da floresta para encontrar a cura. Depois de percorrer os mais diversos especialistas, como o doutor Urso, o doutor Leão, ele descobre desanimado que sua dor é uma ilusão. Como a dor não passava, o rato então procurou a dona Coruja, que era a doutora das emoções. Ela disse ao rato: Rato, meu caro rato, você sofre de um mal gigante. É a síndrome da pata do elefante. Pata do elefante é quando uma tristeza gigante, uma angústia, uma preocupação ou até medo de montão invadem o peito da gente. Quem nunca sentiu a pata do elefante esmagando o peito? Doutora Coruja disse que para essa síndrome não há remédio que cure. E o único jeito de melhorar é unir os que amamos para o peso da pata do elefante compartilhar. Lição aprendida. Naqueles momentos em que tudo dá errado, em que você tem um monte de problemas junto, provocando-lhe um nó na garganta e fazendo o peito doer, sempre aparece um amigo para ajudar a segurar a pata do elefante. O auxílio sempre vem. Jamais estamos sozinhos.
Então, é essa reflexão que eu quero deixar na noite de hoje, que nós nunca estamos sozinhos, que a espiritualidade amiga está sempre conosco, nos amparando, e que quando os momentos de dor baterem a nossa porta, a gente haja e que a gente faça um movimento de tentar se melhorar cada vez mais, porque temos o amparo da espiritualidade. Deus é um Pai amoroso, misericordioso e que não nos desampara nunca. Eu agradeço a oportunidade dessa noite e para encerrar, então, convido todos a fechar os olhos para que possamos fazer a prece final. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade nesta noite de podermos fazer uma reflexão um pouquinho mais dessa tua doutrina maravilhosa, que a espiritualidade amiga fique conosco, nos amparando, nos incluindo, que, que possamos entender que jamais estamos sozinhos e que em tudo que passamos tu estás conosco. Te agradecemos pela vida, pelos familiares, pelos amigos, pelo trabalho e sim, Pai, pelos momentos difíceis, pois são eles que vão fazer com que ficamos mais fortes e possamos nos transformar moralmente. Que tenhamos uma ótima noite de muita luz, de muita paz e de muito amor. Que assim seja. Muito obrigada.